Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Que saudade. Estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de tudo isso acabar para a gente se encontrar na igreja. E a gente poder se abraçar e poder estar junto ali na igreja, tendo a nossa aula de escola dominical. Vai ser muito gostoso. Mas enquanto isso não termina, nós continuamos aqui, né? Então, nós vamos relembrar um pouquinho da nossa aula que nós tivemos no domingo retrasado. Domingo passado nós não podemos ter a nossa aula, mas hoje nós vamos dar continuidade. E nós vamos continuar estudando o livro dos Reis, capítulo 19, os versículos de 1 a 8. Pega a sua Bíblia para você poder acompanhar comigo. Hoje nós vamos ler bastante, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho daquilo que aconteceu no último capítulo da nossa aula, da nossa lição. Nós vimos ali quando Deus mostrou seu grande poder, derramando fogo dos céus, consumindo ali aquele holocausto que Elias havia preparado. E tudo foi consumido pelo fogo. O fogo que desceu do céu e consumiu todas aquelas coisas que estavam ali. E todo o povo, diante de todo o povo, e todos eles puderam render graças ao nome do Senhor. Puderam enxergar e ver o grande poder de Deus que foi mostrado ali naquele dia. E não foi só isso, não. Deus fez também com que a chuva voltasse. E a chuva, então Deus trouxe de volta a chuva. O povo estava sofrendo sem chuva, com aquela seca terrível. E Deus, então, livra o povo daquele grande sofrimento, trazendo de volta a chuva. Todas essas coisas aconteceram. Mas o que será que aconteceu com aquele casal, o rei Acabe e a sua esposa? O que será que aconteceu com eles? Bom, o rei Acabe, quando chegou em casa, ele contou tudo para ela. Tudo para sua esposa. Tudo o que havia acontecido. Todas as coisas. Ele contou também como Elias havia matado os falsos profetas, os profetas de Baal. Que todos eles foram mortos à espada. E a rainha Jezabel, ela não gostou nada daquilo. Ela ficou com muita raiva, ela deve ter se esbravejado, gritado e feito um barulhão danado. Contra Elias, ela estava com muita raiva. Olha só o que diz o versículo 2 do nosso texto. Ele diz assim, vou ler o 1 também. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizestes a cada um deles. Ela estava com muita raiva e ela disse que ela ia matar Elias. E o Elias, ele ficou sabendo disso. Ele ficou sabendo de como era grande a raiva da rainha. E Elias, então, ele se entristeceu muitíssimo. Ele ficou desolado com tudo aquilo que aconteceu. O comecinho do nosso versículo 3, ele diz assim, temendo, pois, Elias estava com medo, ele temia pela sua vida. E então, ele pegou o seu moço, lembra do rapazinho que andava com ele? Ele tomou o seu moço e ele saiu da cidade onde ele estava, que era a cidade de Jezreel, que era onde o rei morava, onde o rei ficava, e Elias também estava ali, e ele foi para uma outra cidade, e ele andou e foi para uma outra cidade, que se chamava Berseba, no reino de Judá. E ali ele deixou o seu moço, e olha só o que o texto diz, acompanha comigo. Ainda no versículo 3, temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, Elias, porém se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Elias, então, ele foi caminhando por aquele deserto. Vocês sabem o que é um deserto? Já viram pela televisão um deserto? Pois é, aquele lugar
cheio de areia. E areia quente, o sol quente, não tem árvore, não tem nada, só areia, muita areia, e sobe e desce de areia. Tudo muito quente, muito quente. A Bíblia diz que ele caminhou durante um dia inteirinho. Se eu andar uma horinha só, os meus pés já doem e eu fico morrendo de cansado. Meus pés doem e eu só quero sentar. Imagina só Elias, né? Elias caminhou durante um dia inteirinho. E a Bíblia diz que ele encontrou uma árvore pequena, chamava zimbro, árvore de folhas grandes, e ali então ele se deitou. Mas antes ele disse assim, acompanha comigo aí. Ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu. Elias então dormiu e ele não queria mais acordar, porque ele queria morrer diante de tanto sofrimento, de tanta tristeza que ele estava passando. Elias estava desolado, mas o nosso ensinamento de hoje, ele diz assim, Deus cuida dos seus servos. O nosso Deus, ele não abandona os seus servos. Pelo contrário, ele cuida dos seus servos. E ele não cuida dos seus servos só na alegria. Ele cuida na tristeza também, na aflição, no meio do problema, no meio do choro, no meio da angústia. Nessa hora nós podemos enxergar a mão de Deus agindo. E ela agiu. O nosso Deus cuidou de Elias. Elias desejava a morte, mas Deus decidiu que ainda não era a hora de Elias morrer. E então, nosso Deus enviou um anjo. Nosso Deus enviou um anjo para falar com Elias. E então, o anjo chamou Elias. Ele falou, Elias, Elias, acorde Elias, levante-se e coma. Elias levantou, mas ele pensou, comer o quê? Eu não trouxe nada para comer, vou comer o quê? Mas quando ele olhou, eis que perto da sua cabeça havia algumas pedras e um pão que estava sendo cozido ali. E água também. Elias então comeu, comeu o pãozinho, bebeu a aguinha, muito gostoso, bebeu a aguinha, se fortaleceu, se refrescou. E sabe o que Elias fez? Deitou de novo. E dormiu outra vez. Olha só o que o nosso texto diz. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo tocou e lhe disse, levanta-te, come. Aí o versículo 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. O anjo então chama de novo Elias. Ele falou, Elias, Elias, levanta e come. Come, porque o caminho vai ser sobremodo longo, muito longo. Então, Elias comeu, bebeu a aguinha e fortalecido com a força daquele pão, daquela água e a força do Espírito de Deus que foi derramado sobre ele, ele andou, ele voltou a andar. E a Bíblia diz que ele andou por muitos dias. E à noite, eu vou contar para vocês quantos dias Elias andou e para onde Elias foi. Tá bom? E agora eu quero que vocês se atentem para o versículo que eu vou ensinar. E ele diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Está escrito lá em 1 Pedro 5:7. Tá?
esse versículo está dizendo que nós devemos lançar sobre ele quem? Sobre o nosso Deus. Toda a nossa ansiedade. O que será que é a ansiedade? Ansiedade é aquela tristeza que a gente sente no coração. Aquele temor, muitas vezes, que a gente sente no coração. De uma coisa que a gente não consegue fazer. Ou que a gente não tem forças para fazer. Então nós devemos lançar sobre o nosso Deus toda a nossa tristeza. Toda a nossa tribulação. Todo o nosso choro. Tudo aquilo que nós sentimos que arde o nosso coração. Nós devemos lançar sobre o nosso Deus. Devemos colocar diante dele. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Porque ele tem cuidado de você, tem cuidado de mim. Cuidou de Elias naquele momento difícil. E ele cuida de todos nós. E sabe, o nosso ensinamento diz que Deus cuida dos seus servos. Elias era servo do Senhor. Era um servo valoroso nas mãos de Deus. E se você, que está ouvindo agora, já tem Jesus no seu coração, se o Senhor Jesus já mora no seu coração, já é dono da sua vida, se você já confessou os seus pecados, se você anda vivendo uma vida que agrade ao Senhor, você também pode ser chamado um servo do Senhor. E Deus tem cuidado de você. Mas se você ainda não fez isso, se você acha que o Senhor ainda não mora na sua vida, ore ao Senhor. Busque a presença de Deus. Peça a Ele para estar com você, para morar no seu coração. E assim você também vai poder ser chamado um servo do Senhor. Um servo que anda debaixo da graça do nosso Deus. E logo mais à noite, nós vamos aprender um pouquinho mais de tudo isso. Então eu quero que você memorize esse versículo, que é mais um pedacinho da palavra do nosso Deus, mais um pedacinho da Bíblia. Deixe ela gravada na sua mente, no seu coração. Memorize de verdade, não só leia, mas memorize de verdade. Deixe isso tudo gravado na sua mente e no seu coração. E assim, aí sim, você vai ser chamado um servo do Senhor. Porque você tem a palavra no seu coração. Você guarda essa palavra no seu coração. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento tão maravilhoso que nós podemos aprender da Tua palavra. Obrigado porque nós somos chamados servos do Senhor. E obrigado também porque nós podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa tristeza. Nós podemos depositar aos Teus pés, Pai, tudo aquilo que muitas vezes nos incomoda, tudo aquilo que nos faz chorar, toda a ansiedade do nosso coração. Muito obrigado porque nós podemos confiar no Senhor. E nos abençoe. Abençoa cada criança, Senhor, que está ouvindo nesse momento. Cada adolescente que está ouvindo neste momento, Pai, esta palavra. Que eles possam ser iluminados pelo poder do Teu Espírito Santo. E que eles possam aprender, eles possam entender a Tua palavra, possam colocar em prática. Obrigado pela oportunidade que nós temos de falar do Teu amor e de Te conhecer mais ainda. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Criançada, até a noite. E não esqueçam, memorizem o versículo e logo mais à noite nós vamos ouvir mais um pedacinho da nossa história. Tá bom? Até mais, um beijo grande.